Olá, mais uma vez, muito bem-vindos ao CâmaraCast, o podcast da Câmara Municipal que traz os personagens do Poder Legislativo aqui na TV Câmara. Eu sou o Bruno Horta e é muito legal estar aqui, ter a sua companhia mais uma vez nesse programa. Ao meu lado, Meynardo Carvalho. Meynardo, historiador famosíssimo em Macaé. Famosíssimo, não, vamos falar sério. Isso aí. Aproveitar, porque a gente já está aqui no programa mais descontraído, que é o CâmaraCast, e a gente tem nossas redes sociais. Você pode seguir a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Dá a sua rede social para a gente te acompanhar também. Você gosta de rede social? É a tua praia? Faço o possível, vamos dizer assim. Você sabe assim teu arroba? Sei, como é que é? Claro, sei. Passa pra gente. O meu arroba ele é um pouco diferente, porque meu nome é Meynardo Rocha de Carvalho. E aí, para fazer uma brincadeira, na ocasião, eu criei o May on the Rocks. Então, lembra um pouco assim, alguma coisa, né, de pedra, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro de whisky. De whisky on the rocks. Bom, você então gosta do whisky. Gosto. E então a ideia foi essa, mas meu arroba é esse, May, né, tracinho, May, M-A-Y, tracinho, on, tracinho, T-H-E-D, tracinho, rocks. De whisky mesmo, on the rocks. E é meu arroba, um pouco difícil, acho que... Muito legal, mas enfim, criativo, né? Hoje em dia, para rede social, nada é difícil. E vai aparecer aqui também pra gente, nos caracteres, para o pessoal seguir o Meynardo, historiador, trabalhando atualmente, servindo, está no serviço público, no servidor público, na Câmara Municipal de Macaé. Isso. Meynardo, assim... Não tem nem por onde começar de tanta coisa que eu tenho na cabeça para te perguntar, mas eu queria dizer, vamos começar pelo que está acontecendo. O que você faz hoje na Câmara Municipal? Eu sou historiador, né? Então lá no Centro Cultural do Legislativo eu desenvolvo um trabalho que é um trabalho de pesquisa sobre a história de Macaé, e esse trabalho de pesquisa ele serve para valorizar, né, para levantar, para divulgar a história de Macaé através desse incentivo de um órgão público que é a Câmara Municipal, considerando que a Câmara é o grande baluarte, né, o grande guardião dessas histórias iniciais de Macaé, já que desde a fundação do município em 1813, a constituição de suas divisas, né, de sua identidade, é a Câmara que por 100 anos ela vai registrar essas mudanças em suas atas, né, em seus papéis, e essa documentação naturalmente faz parte hoje do acervo da Câmara Municipal. Meu amigo Meynardo, tu é meu professor, né? Não tem que deixar isso claro. As pessoas ainda confundem muito aonde fica a Câmara Municipal, o que é o Museu do Legislativo, o que é a Escola do Legislativo, e quando se fala em escola, eu vou associar você sempre, pela nobre tarefa de ser um educador e um professor. Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco. Eu vou na Câmara Municipal, tem gente que vai parar lá na Rui Barbosa. Como é que está isso? Explica isso pra gente. As pessoas confundem muito, batem muito lá no Centro Cultural, né, do Legislativo. Bom, não acho que há um equívoco histórico nisso, afinal de contas, né, a Câmara funcionou ali desde o final da década de 1860 até o ano de 2012. E ainda existe lá a inscrição Câmara Municipal de Macaé, que foi mantida até no sentido de ser um registro histórico do prédio. Ali sempre será, entre aspas, a Câmara Municipal de Macaé, se não a Câmara, depois de 2012, mas uma representação desse órgão fundamental para o município, né? E o Centro Cultural do Legislativo... Que é uma outra coisa. Ele... Fisicamente... É o seguinte, a história foi... Em 2012, a Câmara, instituição, esvaziou aquele prédio e se mudou para sua nova sede, né? A sede atual, que todos conhecem, na estrada lá da Virgem Santa.
E aí, o que aconteceu? Esse prédio ele ficou vazio durante um bom tempo, subutilizado, uma reunião ou outra, aquele prédio referência. De vez em quando uma audiência pública. Sim. Até que em 2016 a gestão da Câmara à época resolveu criar um museu do Legislativo de Macaé. Então, naturalmente... Quem foi a ideia? Olha, eu acho que essa gestão, eu não estava lá na época, mas eu acho que essa gestão foi a gestão do Dr. Eduardo, se eu não me engano, seu vice era o Maxwell Vaz. Tenho quase certeza absoluta. Sim, mas aí então, teve essa ideia. Tiveram essa ideia de criar um museu do Legislativo, um museu cooperativo, no sentido de que as pessoas fariam doações e constituiriam o seu acervo. Essa ideia inicial. Eu não sei se essa ideia, eu não acompanhei, na época eu estava fazendo outra coisa, fazendo doutorado, não estava vinculado muito a isso, mas me parece que essa ideia não foi muito à frente, não da forma como ela foi estabelecida, e então tentaram reconstruir o processo original de criação ali e estabelecer, então, ao invés de um museu, uma coisa que pudesse... O museu ele tem muitas especificidades. É para ser chamado de museu. Para ser chamado de museu. Talvez por isso criaram o Centro Cultural do Legislativo, que dava uma possibilidade de maiores utilizações, enfim, de maiores inserções de eventos e tudo mais. E aí se criou esse centro cultural dividido entre Museu do Legislativo, com esse objetivo de resgate da história, de divulgação, de exposição e tudo mais, uma escola do Legislativo com objetivo de formação de servidores, né? Essa era a pergunta. Quem é o público dessa escola? O público geralmente são servidores públicos, não apenas do município de Macaé, mas também de municípios vizinhos, que a Câmara, em parceria com o Tribunal de Contas, ou, enfim, qualquer órgão nesse sentido de Estado, né, do Legislativo, estabelece, Tribunal de Contas, por exemplo, estabelece os cursos em parcerias e utiliza aquele lugar como uma sede regional. Então, por exemplo, ela não vai dar curso em Quissamã, Carapebus, então oferece um curso na parceria e ali faz-se um polo. E sempre em parcerias. E também uma biblioteca do Legislativo, que eu acredito que eles tenham entendido até que uma instituição cultural, né, como se previu fazer, precisa ter referências bibliográficas, a gente precisa ter um acervo para consulta. Então se criou também uma biblioteca interessante, com volumes interessantes. Está instalada e é pública. Então, hoje, a estrutura daquela casa antiga, da antiga Casa de Câmara, se constitui dessa forma. Esse centro cultural. Esse centro cultural do Legislativo. Lá dentro está o museu. Lá dentro está dividido nessa perspectiva de trabalho, embora não seja um estabelecimento específico de recorte de local. Existem, naturalmente, as salas administrativas e os espaços que são utilizados dentro dessa lógica, que é do museu, da escola e, naturalmente, o espaço da biblioteca, que é um espaço reservado. Vou aproveitar que a gente está aqui num papo mais tranquilo, porque a gente também gravou Raízes. Eu até convido quem está assistindo a gente para também procurar o programa Raízes e assistir, que vai ter o Meinardo logo também. Ali na Câmara, foi casa de família, foi Câmara Municipal, foi juizado, foi prefeitura, só não foi templo religioso. O teu foi, de alguma forma? Não tem nenhuma passagem religiosa por ali. Não tem. Talvez assim, é interessante que essas famílias imperiais, né, existia um vínculo muito grande com a religiosidade, e essa religiosidade interna, de dentro da casa, assim como a religiosidade pública, que na verdade era a que demarcava todas as coisas. Então, certamente, embora não haja esse registro, eu mesmo tive a oportunidade de ler um inventário sobre a venda da casa, que fala sobre, quando a casa foi vendida para a Câmara, que fala sobre os espaços e tudo mais, mas não especifica
um espaço religioso. Talvez a religiosidade estivesse em todos os espaços naquele sentido. E depois que passou para órgão público, eu, pelo menos, em todos os meus estudos das atas, em documentos públicos, né, que foram criados, eu nunca encontrei essa referência como, vamos dizer assim, como realização de eventos específicos religiosos. Sim. Embora símbolos religiosos estiveram e ainda estão presentes no local. É exatamente aí que eu quero chegar, Maynardo. Sim. Você tem um passado científico voltado para o estudo da religiosidade, principalmente em Minas, mas no Brasil, colônia como um todo. Sim. E a gente tem na seção, eu não, aqui no novo prédio não tem um crucifixo. Uhum. No antigo tinha. Ou tem tá lá. Ainda, tá lá. No processo de reforma, ele foi reformado também, e ele tá lá, é um crucifixo bem grande, bem interessante. Agora, aquele crucifixo, ele não... Tem Jesus naquele crucifixo? Tem o Jesus crucificado, com as chagas e tudo mais. Aquele crucifixo, ele é uma relíquia daquele prédio. Existe uma plaquinha nele que faz a descrição. É uma doação do povo macaense a um juiz de direito que trabalhou naquele estabelecimento. Tem a data? Tem, é 1952 ou 54. Não é tão antigo. Não é tão antigo. Eu me lembro, doutor Frois da Silveira, se eu não me engano, era o nome do juiz que recebeu essa gratificação, esse presente do povo macaense. Porque a descrição é do povo macaense ao excelentíssimo juiz de direito. Muito comum encontrar essas homenagens nas igrejas. A doação das estátuas, né, dos esvotos, às vezes. Agora é interessante, Bruno, que embora eu tenha falado que ali não houvesse essa manifestação específica, mas desde as atas históricas da Câmara, né, quando existem os juramentos, eles são descritos nessas atas sobre os santos evangelhos. Então, a mão sobre a Bíblia. A mão sobre a Bíblia, né? Então, se você pega a ata lá do século XIX, você vai ter esse juramento passando. Então, o presidente ou a comissão, o vereador que está assumindo o cargo, ele jura sobre os santos evangelhos. E a partir a cumprir, né, o seu mandato, a se entregar a esse serviço público, que não era um serviço remunerado, né? Então, durante muitos anos não foi, né? Então, na verdade, existe ali, obviamente, interesses políticos, e os interesses políticos sempre estarão em cruzamento com N outros interesses. Sim. Mas também existe essa proposição de se doar pelo bem da sua comunidade, né? Então, isso não se desvincula. E nós estamos falando de um país que é um país originalmente católico, né? Eu não sei se a gente vai conseguir sair desse imbricamento ou entrelaçamento de religião e poder, porque até hoje, pelo Brasil inteiro, as câmaras municipais e grandes solenidades abrem em nome de Deus e encerram em nome de Deus as sessões. Sim. Não é exclusividade de Macaé. A gente vai conseguir sair dessa ou não é necessário sair desse estado laico que tanto se apregoa por aí como necessário, como fundamental? Até o Estado é laico. Queria que você explicasse um pouquinho do que é o Estado laico, que não é a ausência de religião, sim, e se isso é um problema. Olha, isso é um vespeiro, né? Nos dias atuais, tratar desse assunto é um vespeiro, mas a ideia do Estado laico, ela é uma ideia que é curioso como que a sociedade é contraditória. Eu vou fazer esse parêntese aqui. Porque hoje, por exemplo, nós debatemos muito sobre a questão da diversidade, da inclusão e de tudo mais. E a ideia de um Estado laico,
originalmente falando, não é que as pessoas vão deixar de ter religião, mas a religião ela não pode ser um filtro para uma decisão política pública. Obviamente que no seu particular, a sua vida pode ser regida por uma religião, enfim, totalmente, e a sociedade sempre assim o foi. Então, quando a gente questiona hoje o Estado laico, e por outro lado, nós temos uma sociedade que divulga tanto a questão da inclusão, da diversidade, do diferente, né, como a ser respeitado, na verdade a gente está criando um contrassenso, porque a ideia do Estado laico é exatamente você dar possibilidade de ser compreendido, de ser respeitado, e tudo isso o indivíduo na sua diferença. Porque a sociedade brasileira ela nunca foi uma sociedade homogênea, né? Desde os aspectos religiosos, né, passando aí pelas matrizes africanas, depois pela entrada do protestantismo no Brasil e também a tradicional religião católica. Então esses parâmetros eles influenciavam muito. E o Império Brasileiro, que vai ser a primeira estrutura oficial aqui, né? Ali o Estado não era laico. O Estado não era laico, pelo contrário, a religião católica, ela era parte do poder, ela fazia parte da estrutura do poder e todos eram obrigados a seguirem essa diretriz, né? Esse direcionamento, vamos dizer assim, imposto pelo Estado. Você podia ser preso, você podia ser, enfim, questionado, você podia passar por uma série de vexames públicos por conta de não seguir a religião oficial. Obviamente, no início da colonização isso é muito forte e depois existe um abrandamento, mas continua sendo a religião oficial do A Brasil. gente nem pode dizer que isso era errado na época, né, Meinardo? Porque era um tempo, era uma outra visão de mundo, Exatamente. sociedade. Assim, não era errado, né? Era o que as pessoas compreendiam como o ideal. E as sociedades, assim, é interessante, as sociedades elas vão manifestar posturas que quando essas sociedades se tornarem históricas, vamos dizer assim, talvez a gente consiga compreender melhor aquelas posturas do que quando estávamos ou estiveram vivendo tais situações. Mas na transição para a República, você sabe, né, o avanço lá do liberalismo na Europa e tudo mais, vai levar a um pensamento que é um pensamento assim Positivista, né? Científico. E a postura religiosa, ela tinha um padrão de justificativa das coisas, dos poderes, das diferenciações dos indivíduos, né? Das classes, vamos dizer. Das classes não é bem o ideal, mas assim, dos grupos sociais, que é com status ou sem status, a partir de parâmetros religiosos. Então, é justo, ou foi justo, que naquele tempo se entendesse que um Estado, para conseguir garantir obrigatoriedades e também assim cobrir de atenções a sua população diversa, tivesse que também respeitar essas diferenças. E daí a ideia de uma religião única, ela se constitui como uma violência para quem não se sente abarcado por aqueles ensinamentos, por aquelas referências religiosas. Então a ideia do Estado laico é essa. Agora, quando você me pergunta sobre o em nome de Deus no início das sessões, etc., isso não é um problema, os crucifixos... Assim, não é um problema no sentido da tradição. A gente sabe que, em termos de tradição, isso aí não causa problema nenhum. É até uma fala, assim, com respeito às pessoas. Não é quase uma fala vazia, é tradicional. Ninguém ali se coloca numa postura súplice, mediante a Deus, para dizer em nome de Deus, seja aqui na Câmara de Macaé, ou seja, sei lá, numa instância muito maior do Legislativo. Agora, a questão é quando isso avança para outros elementos, né? Para interferir nas decisões, aí sim já seria um problema, né? E é esse, talvez, o problema que eu falei que hoje em dia é
é uma caixa de marimbondos. E temos que estar vigilantes em relação a isso. Sim, porque, na verdade, o processo democrático do Estado laico, que nunca foi plenamente laico, né, a República, quando ela é estabelecida, ou qualquer outro sistema, ele antes acontece na lei, na regra, para depois acontecer na prática. Então a democracia, por exemplo, né, que a gente tanto fala em democracia, mas o Brasil nunca viveu uma democracia plena. A democracia é um processo de conquista. Com saltos, retrocessos. Exatamente, diário, né? Então, isso tudo, a vigilância nesse sentido, mas tradicionalmente é muito interessante. E eu vou te contar uma história. Sim. Que em 2022, durante a reforma do prédio da antiga Câmara, hoje Centro Cultural do Legislativo, o pezinho, o dedão, né, do pé desse crucifixo, desse Jesus que está crucificado lá naquele crucifixo, que é uma obra de arte, que fica sobre a cabeça, né, a cadeira do presidente. E nada ali é por acaso, né? Não é, né? É nada aleatório. A próprio tamanho da cadeira, tem toda uma questão do poder que está implícita ali numa representação que, se a gente for falar, a gente vai sair daqui amanhã. Sim. Mas os funcionários da obra, quando tiraram esse crucifixo da parede, imagino depois de muitos anos, deve ter sido a última reforma. Dado um trabalho para tirar. E aí eles perceberam que o crucifixo estava numa altura que, conforme o presidente, ao longo aí desses mandatos, chegava a cadeira para trás, batia no dedo do crucifixo. Caramba. Não sei como não quebrou. E ele é feito de quê? Gesso? Ele parece uma espécie de gesso com resina, alguma coisa mais nesse sentido. Mas eu acredito que ele tem uma armação interna, talvez pra assim, dar uma estrutura. Talvez aramada, alguma coisa assim. E aí esse dedão foi batendo ao longo dos anos e foi fazendo uma marca naquela cadeira grande do presidente, aquela cadeira que é outra joia, linda, né, da casa. Foram reformadas? Foram. Ela é uma cadeira originária de 1927, quando aquele prédio foi todo refeito. Todas aquelas cadeiras dos vereadores. Aquela mobília é de 1927. É uma mobília que foi comprada a madeira do plenário, a parte que dos vereadores é desse período. A plateia não, a plateia foi trocada. Muita gente não tem noção de que esse prédio tem esse nível de preservação e de representatividade histórica. E aí essa cadeira, Bruno, ela foi sendo marcada ao longo de não sei quantos anos por esse dedinho, por esse bate hoje. Ali nas costas da cadeira. Desculpa. Não tem problema nenhum. E aí, um dia lá na reforma, os trabalhadores me chamaram para eu ver o que eu achei muito curiosa, assim, criativa a fala dos trabalhadores lá da obra, que disseram assim: olha só, num espaço político, Jesus escreveu certo por linhas tortas. Então, que legal. Porque parece uma escrita árabe. Não é. Mas se nós olhássemos imediatamente como se uma criança tivesse escrito num árabe assim infantil. E tá lá registrado porque não foi raspado, né? Ficou lá e tudo mais. E é muito curioso. Então, quer dizer, essa presença, de uma forma ou de outra, ela tá, né? A como influência do divino na nossa vida tá ali também. Talvez esteja ali também. Você hoje trabalha, Maynardo, numa casa política. Você falou de democracia agora há pouco, e não tem espaço mais democrático do que a Assembleia Legislativa Estadual, Federal e a nossa, municipal, a nossa Câmara. Ali os partidos estão representados, a população está representada, o jogo político acontece o tempo todo, se troca personagens, se troca presidente, se trocam vereadores, entram grupos políticos majoritários, saem grupos majoritários. Como é que você observa esse espaço de convívio de forças tão diferentes? Não existe certo nem errado. Cada um tem a
a sua característica política, os seus objetivos, sua formação, tá? Mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, muito natural. Sem entrar nessa, eu sei que a gente não vai caminhar para o certo ou para o errado, mas como você observa essa composição de forças no dia a dia, no seu trabalho, é curioso, é bacana? Eu acho muito curioso, eu acho assim muito interessante. Eu acho que, acima de tudo, esse espaço do legislativo, ele precisa ser, e eu acredito que ele vem sendo, dentro da minha observação, um espaço de diálogo, né? O plenário ali, ele é um espaço de diálogo, às vezes mais acalorados e outras não. Na verdade, todo diálogo ele é mantido por trás por um jogo de forças, de interesses, daquilo que te move, tanto pessoalmente quanto socialmente, de quem você representa. Isso não é uma exclusividade do espaço legislativo. Nós somos assim, né? No debate no trabalho, nós somos assim na vida. Nós não falamos apenas por nós, nós somos constituídos de inúmeros diálogos, forças, culturas, né? Elementos, recortes culturais que fazem com que nós sejamos, nos dias atuais, quem somos, o que pensamos, por onde refletimos, se somos mais à esquerda ou mais à direita, e tudo isso. E obviamente, é interessante porque o parlamento ele representa muito essa diversidade da nossa sociedade. Porque se a gente for pensar na origem da política, lá na polis lá na grega, né? Então, a polis, a política originária, talvez, ela fosse uma política de menos conflitos e embates, porque o cidadão da polis era o homem, maior de 21 anos, possuidor de terras, era o patrício. Então, essa condição patrícia colocava esses indivíduos numa condição muito próxima uns dos outros. Obviamente, os seus interesses em torno da cidade, né, eram muito comuns. Mas à medida que a sociedade avança e o sentido de cidadania se amplia para incluir indivíduos com histórias, com origens, com pensamentos tão diferentes, e da mesma forma que existe essa expansão e que a democracia, vamos falar da brasileira, né, acolhe essa diversidade, porque se a gente pensar, por exemplo, no Império Brasileiro, a política ela era censitária, ela não era para todos, né? Não era Você democrática. tinha que cumprir determinados padrões. Esses padrões, na época, primeiro era o masculino, era o primeiro ponto. Nós estamos falando de uma cultura patriarcal. E o segundo era um padrão econômico. Então, se você não atingisse uma renda X, se o seu imposto de renda hoje, né, vamos pensar aqui nos dias atuais, não atingisse um determinado padrão, você não podia ser nem eleitor. E se não atingisse outro ainda superior, você não poderia ser candidato a nada. Então, ou seja, existia um censo para participar, mas isso foi quebrado com a República, né? A proclamação da República, que ao mesmo tempo retira esse Estado religioso e o transforma, pelo menos no diálogo, no discurso, num Estado laico, ele abre a possibilidade para que os indivíduos tenham acesso a serem candidatos, além de serem eleitores. Óbvio que essa entrada não é tão fácil, que existem muitas resistências. Mas isso vai constituir, nos dias atuais, a diversidade que a gente vive. Chegamos nessa diversidade? Ou ainda falta muito? Tem a questão, como você falou, do machismo, que foi a característica da política assim, predominante, hegemônica. Sim. Ainda é muito forte, ainda é muito presente. O espaço da representação da cultura negra nos espaços de poder, sim, nas apresentações de projetos de lei. Hoje é difícil que um projeto de lei
fortemente calçado na cultura negra, em homenagem a entidades de origem africana, prospere tão facilmente quanto projetos de lei que façam homenagens à cultura cristã? Olha, eu acredito que existe um esforço para que se prospere. E existem vozes nesse sentido que vão gritar para que se prospere. Porém, tudo que a gente está falando em termos de política, como eu falei lá do exemplo lá de trás, a política ela não se constitui numa esfera diversa da realidade social. Então, se nós temos uma constituição política de uma sociedade que ainda é muito preconceituosa, Fato. de uma sociedade que é muito ignorante, e é interessante fazer um esclarecimento, porque como professor, quando a gente fala em ignorância, as pessoas se sentem ofendidas. E ignorar não é um xingamento, Não né? É interessante que na roça, assim, eu me lembro quando a gente era pequeno, fulano é um ignorante. Ignorar é desconhecer. Que não teve acesso à informação. Não teve o acesso. E a Constituição do Brasil é uma Constituição que deu muito menos acesso do que deu acesso. Então, obviamente, nós temos muito mais pessoas que ignoram determinados assuntos, especialmente assuntos tabus, como, por exemplo, religiões de matrizes africanas, ou outros, tem N outros, né? Que eram assuntos que eram relegados a um segundo espaço e não faziam parte dessas representações. E isso está mudando? Claro que está. Existe tão rápido quanto deveria ser? Eu não sei se tão rápido. Eu acho que poderia mudar mais rápido, mas não está tão rápido. Essa semana passada aconteceu um fato interessante no sentido de apropriação para estudo. Eu não sei se você viu o assédio a uma mulher que aconteceu em Fortaleza, num elevador. Sim, acho que todo mundo Acho que o Brasil inteiro viu, e o Brasil é interessante ouvir as pessoas assim se chocando com isso. Mas se isso tivesse acontecido há 15 anos atrás, não ia acontecer nada. Ele não ia ser demitido, ele não ia sofrer uma sanção. Ele ia ser o herói da roda do futebol. Da roda do futebol, porque ele era o cara que fez e aconteceu. Então, até na denúncia que é feita, obviamente, existia um sistema de câmera, que talvez também não existisse há 15 anos atrás naquele elevador. Tudo isso faz com que as coisas estejam no movimento progressista. Mas essa ignorância que você fala, Meynardo, eu tenho que tocar nesse assunto, parece que às vezes ela não é, nesse caso específico desse bandido que fez isso com a mulher. Ele não dá para alegar que ele é uma pessoa ignorante, que ele não... Ele sabe, ele vive num espaço moderno, num condomínio moderno, ele sabe que as câmeras estão funcionando. Será que é a certeza de que não vai dar nada? De que eu sou homem, branco, talvez. E não vai acontecer nada comigo? Eu acho que talvez a força do hábito. Nossa, né? É muito pior, né? Mas infelizmente a sociedade é assim. Às vezes a gente profere palavras racistas, situações racistas e etc. E a gente faz às vezes pela força do hábito. Eu tenho que confessar, por ser branco, que eu luto contra um preconceito. Daí enraizado. A ideia que o Silvio Almeida traz no caso do racismo, do que é estrutural. O que é estrutural não é o que está exposto, é o que constitui o que sustenta. Então as câmaras municipais, nós vamos encontrar câmara em qualquer lugar. Se você for para a Câmara Municipal em qualquer lugar, você vai encontrar homens brancos em sua grande maioria. Em mais de 80%. Em mais de 80%. Se você for... Eu sempre falava isso para os meus alunos de formação de ensino fundamental e médio, quando a gente debate esses temas, né? Se eu for para uma sala de descanso dos médicos, vamos colocar aqui o HPM, sim. A grande maioria, não digo que sejam homens, mas serão brancos. Mas se você for para a sala de descanso do pessoal da limpeza, a grande maioria vai ser Você causaria uma estranheza se você deitasse ali para descansar junto com os médicos. Tanto que nós temos visto pessoas ainda com um racismo muito enraizado que vão ser atendidos por profissionais negros e que não chamam médico. Nossa. Porque o negro
não poderia estar nesse lugar. Ele pode chegar de jaleco, estetoscópio. Então, mas eu acho, Bruno, assim, que num pensamento de avaliação histórica, sociológica e tudo mais, é que nós também tendemos a acreditar que se uma pessoa, por exemplo, como você citou, mas será que ele, esclarecido, nós tendemos a entender assim, não, o cara, ele é branco, ele fez faculdade, ele é tal, bem sucedido, e as coisas, na prática, o ser humano ele é muito mais complexo, né? O psiquismo, enfim, tudo do ser humano. Então essas coisas elas não são organizadas numa linha reta, elas têm muitas variações. Então talvez o cara seja doutor em alguma coisa, mas é um maníaco. O cara é... Enfim, essa variação ela não confere dentro dessa regra. Não é linear. Não é linear. E eu quero acreditar que é dentro disso que a gente vai ter essas variações, esses estranhamentos que hoje, que bom, na sociedade que nós vivemos nesse momento, causa essa estranheza, né, esse choque, da gente pensar, poxa, o cara é uma coisa chocante, assim como N outros, né, as questões dos aplicativos, dos entregadores, a gente tem visto, coisa que a gente fala, meu Deus, é inacreditável. Não dá para entender, a gente não consegue. E com câmeras ligadas, as pessoas não têm o menor pudor de tratar um semelhante, um igual, de uma forma tão baixa. Que a pessoa não acha que é tão igual. Mas, Meinato, você chega em Macaé, a gente conversou já num papo anterior, no início de 2020, dos anos 2000, 2004. E você depois, um tempo depois, foi agraciado com o título de cidadão macaense. Bem depois. Se sentiu acolhido? Me senti, fiquei muito feliz. Se sente macaense? De fato? É interessante, eu vou Como fazer... é que é isso? Tudo meio complexo na hora de explicar. Sim. Me sinto um macaense, assim, me sinto dividido entre a minha origem e o que eu vivo aqui. Por quê? Porque, na verdade, a gente é constituído todos os dias pela nossa experiência cotidiana. E esse ano de 2024, eu estou fazendo 20 anos que eu moro em Macaé. E eu, diferente do que muitos viveram na economia do petróleo, né, até se falava muito no mercado de trabalho do TQQ, a pessoa que vem trabalhar terça, quarta e quinta e volta para a sociedade. Não, eu cheguei em 2004 e me fixei, me afundei em Macaé, convivi com macaense, com uma família macaense, que foi a família que me acolheu, com a qual eu vivi 3 anos e meio. Depois fui alugar um apartamento de uma outra família macaense. Viveu a sociedade. Então eu vivi a realidade local e vivi também a educação, né? Eu acho que um parâmetro muito grande de você que leva a sério a educação ela te enraiza no lugar, porque você vê os sonhos das pessoas, por que elas estão ali, o que elas estão buscando, o que se pode construir. Eu acredito na transformação do ser humano, da sociedade, através da educação. Então, talvez um sonhador? Talvez, mas então isso tudo faz parte para mim dessa Constituição. Eu tive a oportunidade de vivenciar experiências muito interessantes aqui. E uma delas foi o processo de realização do que é hoje a cidade universitária. Eu trabalhei lá por muitos anos, né? Eu trabalhei com pessoas maravilhosas que me deram oportunidades muito grandes. Você ficou quanto tempo? Fiquei lá de 2007 a 2012, final de 2012. Você viveu todo o processo. E depois de 2016 a 2019. Então eu vivi o processo, não é da construção física, porque, né, como diz o Paulo Freire, uma escola ela não é feita pelo tijolo. Ela é feita pelo tijolo, pela merendeira, pelo professor, pelo varredor. E eu tive a oportunidade de participar dentro de reuniões nas reitorias e tudo mais, das tratativas para que os cursos, boa parte deles, fossem se consolidando, faltando um parafuso, o curso precisava de um fogão, não tem um fogão, como que a prefeitura socorre não e tudo só mais. academicamente, mas fisicamente também. Eu tive a oportunidade de moldar, vamos dizer, não vou usar o termo aqui de
planejar, mas eu plantei o primeiro jardim de lá, porque eu gosto muito de planta. Que bonito isso. E então eu fiz um jardim lindo naquele primeiro emocionante prédio. também. Foi um jardim que por muitos anos as pessoas tiravam fotos nesse jardim, e eu ainda, quando eu vou lá, ainda vejo algumas plantas remanescentes. Então, assim, eu acho que isso tudo quer dizer sonhar um lugar. Óbvio que essa constituição dessa cidadania macaense, ela não se deu por mim mesmo, mas também por mim e por pessoas também muito maravilhosas, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, que também foram construindo com as suas diretrizes, né, com o seu modo de gerir essa capacidade de sonhar uma Macaé da educação, uma Macaé que agregasse esses estudantes de todas as partes do Brasil, uma Macaé para depois do petróleo. Então isso tudo vai fazendo você criar raízes, sonhos. Né? Quem te deu o título de cidadão macaense? Quem me deu o título foi o vereador Luciano Diniz. Que tá até hoje. O Luciano, ele foi um amigo muito grande dessa família com a qual eu convivi. E é curioso, sem eu nunca imaginar que eu vinha parar em Macaé, o Luciano era muito amigo de uma amiga que morou comigo em Juiz de Fora fazendo faculdade. E ele esteve em nosso apartamento algumas vezes. Sabia que era Luciano Diniz, mas não sabia quem era e o que seria também no futuro, né? Tô falando aí de 2002, 2003. E depois, não tinha pensado em morar em Macaé, vim cair em Macaé, fiquei, trabalhei em campanhas do Luciano, a primeira em 2004, que foi uma campanha que ele não ganha a eleição. Que ele não ganhou como vice-prefeito, mas foi uma campanha que a gente se envolveu de todo o coração. Tinha um jingle que eu acho muito curioso. Você lembra? Lembro que o jingle era Por Amor a Macaé, né? Por Amor a Macaé. Naquele perfil bem sertanejo, né? Meio pop sertanejo. E era muito emocionante sonhar aquela cidade que se falava e tudo mais. Mas não foi por isso que ele me deu o título. Não foi por amizade. O título, ao longo do período que eu estou aqui, eu trabalhei muito nessa área da educação, do ensino superior especialmente, e realizei alguns trabalhos de pesquisa com relevância para a cidade, como, por exemplo, foi um trabalho particular, que foi o trabalho de pesquisa para a comemoração do centenário da Associação Comercial de Macaé, mas foi um trabalho de impacto social amplo, com disputa de livros, ou seja, existia uma carência de uma obra de referência histórica local. E com outros historiadores e amigos que trabalharam no projetos coordenados por mim, nós conseguimos fazer um trabalho bonito, possível. Eu até queria fazer mais, mas era a época também da crise. E tem um limite físico. Os patrocinadores também não aguentavam, né? E depois, na verdade, o título mesmo veio porque eu estive à frente, fiz uma seleção para participar como historiador, pesquisador, no projeto da Comissão da Verdade, que foi gerido por aquela Câmara, né, de 2014. E foi um trabalho muito desafiador por N questões, N motivos. Inclusive forças contrárias à realização. Desde forças políticas internas, né, da Câmara, de pessoas que não acreditavam naquilo, assim como de forças que fazem parte dos traumas do período ditatorial. Então, pessoas, por exemplo, que sofreram muito, mas que preferiam apagar, queriam esquecer. Eu ouvi uma frase muito interessante de um senhor de Macaé, e essa frase foi dita pela filha dele, que foi entrevistada, já que ele não aceitou ser entrevistado, mas autorizou a ela falar. E ela fez uma fala muito curiosa, que esse trabalho todo foi feito no período dos 50 anos, né? Chegando aí nos 50 anos do golpe e tudo mais. E aí ela fez a seguinte fala, e muito emocionante na ocasião para o grupo que ouviu.
Meu pai disse o seguinte: eu estou há 50 anos tentando esquecer e vocês me fazendo lembrar. Isso é muito Então forte. você imagina que ele foi um trabalho muito difícil. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de condições de pesquisa, mas estou falando de pessoas que eram contra politicamente, ideologicamente, pessoas que não queriam falar porque aquele trauma revolvia dores muito profundas, a própria dificuldade da pesquisa, da correria e tudo mais. Mas foi um trabalho que, depois de muitos óbices, ele era para ter sido um trabalho que ficaria 3 vezes ou 4 vezes mais em termos de conteúdo do que ele ficou. Ele foi encerrado por questões políticas internas da Câmara na época. Então, o que nós publicamos como relatório, que depois a própria Câmara publicou por causa dessas forças internas, né, favor, contra, etc., eu terminei de fazer esse trabalho na minha casa por respeito às pessoas que eu entrevistei. Porque quando você entra com um trabalho de memória na casa das pessoas, quando a pessoa consegue ter assim confiança em você para se abrir com você, uma pessoa que ela nunca viu na vida, você está respaldado com uma chancela, não é um crachá. Estou trabalhando pela Câmara, é o projeto da Comissão da Verdade, está acontecendo em Macaé, nos estados, a Comissão Nacional e tudo mais. Então são chancelas, mas a pessoa precisa estar à vontade com você. Então isso geralmente não acontece da primeira vez. Então seria muito drástico para mim, aí é uma questão pessoal. Pessoalmente eu me sentiria muito mal em não respeitar essa confiança que essas pessoas tiveram e não fazer um trabalho impresso em papel. Não era em rede social, qualquer coisa desse tipo virtual. É um livro de fato lançado com o respaldo da Câmara, que eu não podia dar. Então o que eu fiz? Todo o material, quando o projeto foi encerrado, bruscamente, eu peguei esse material, alguns estagiários aceitaram ainda trabalhar por algum período. Teve um estagiário que ficou comigo pelo menos aí mais uns 5 meses trabalhando, e foi o diagramador dessa obra, e nós conseguimos fechar a boneca virtual do livro, do conceito que a gente quis imprimir. É um conceito de obscuridade. Existe uma marca muito interessante nesse trabalho, que foi uma ideia, são umas peças de quebra-cabeça que não se completam, porque nós não conseguimos juntar tudo e tá lá. Então parece assim, nossa, eles botaram um quebra-cabeça. Não, o conceito é um quebra-cabeça fragmentado, ele não está completo. E aí esse trabalho ficou guardado comigo, até que eu, através do próprio Luciano Diniz, eu mandei esse trabalho para a Câmara, e a princípio ele não conseguiu forças para publicá-lo. Ele, na época, o vereador Marcel Silvano. E era um momento... Que eram 2 vereadores que eram a comissão mesmo, do projeto, né? Tinha um nome específico, eram membros. E até ideologicamente próximos do objetivo. Sim. Que era trazer esse conhecimento, tudo que aconteceu de fato em Macaé. Embora aqui a gente tenha trabalhado muito mais num sentido histórico, de registro, do que propriamente assim de um sentido acusatório. Não era essa a diretriz que o presidente da comissão na época, primeiro foi a Andréia, né? Mas a Andréia saiu, depois acabou falecendo. Sim. E depois o seu Lauro. Então nós fizemos uma construção bastante respeitosa e tudo mais. E aí, olha como que as coisas se cruzam. Eu fiz, isso foi em 2014. O livro ficou pronto, a boneca, meados de 2015. Nós, 2014, nós trabalhamos de abril até dezembro. Dezembro se encerrou. Até meados de 2015 eu entreguei a boneca pronta, virtual, né, o arquivo. E aí eu estava concomitantemente fazendo o projeto do centenário da Associação Comercial. E foi um lançamento muito impactante, porque eu tive a ideia de, na época, juntar a Associação Comercial com
a banda Nova Aurora. Por quê? Porque quando a associação foi fundada em 1916, ela não tinha sede. E ela foi fundada e funcionou por um tempo dentro da Nova Aurora. Então eu propus ao grupo, né, que trabalhava comigo, que nós íamos promover o reencontro dessas duas instituições femininas, depois de 100 anos. Então, o encontro, esse concerto da Nova Aurora, que também foi interessante, porque a Nova Aurora estava muito assim, o pessoal estava muito desleixada. Ela ótima, mas as pessoas não estavam chamando, estava um pouquinho embaixo na época. Não no trabalho deles, entendeu? Mas na valoração interna da prefeitura. Politicamente falando. E aí eles viram uma oportunidade também muito boa de mostrar esse trabalho deles para um grupo de empresários, né, ligados à associação comercial. Que iam, né, de uma forma de se interessar em promover a cultura. E esse concerto que aconteceu no Teatro Municipal, eu nomeei de Encontro em Dia de Festa. Então, as duas, a associação e a banda Nova Aurora, se encontrariam nesse dia, nesse esplendor, e foi muito bacana. E aí, olha a outra curiosidade, entrega esse trabalho, marca muito, sou muito procurado, enfim, isso, uma efervescência, o livro disputado, né? Quase filas na porta do teatro, as pessoas querendo entrar e não cabia, o bombeiro deu números exatos que podiam entrar de convites e tal. Teve gente barrada. Infelizmente, porque tinha que atender lá os 300 e não sei quantos lugares sentados. E aí, logo isso foi 16 de maio de 2016, maio de 2016. Quando chegou em junho ou julho, foi o lançamento do Museu do Legislativo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não tinha nada a ver com isso. A sua vida também não parava, né? Mas eu fui convidado para a festa. E quando eu cheguei lá, as pessoas... Foi você que está preparando aqui? Não tem nada a ver com isso. Não trabalhava na Câmara no período. Mas o vereador, na época, Maxwell Vaz, me perguntou assim, vem cá, e cadê aquele livro da Comissão da Verdade? Aí eu falei, está engavetado na Câmara. Aí ele falou, você está brincando comigo. Porque também ele gosta porque ele era vice-presidente. E aí ele foi ele que... Vice-presidente da Câmara. Da Câmara. Sim. E aí ele foi e puxou lá esse processo de licitação. E foi curioso que na primeira vez não apareceu ninguém para fazer o livro. Exatamente. E aí tiveram mais um tempo. Esperou isso tudo. Ou seja, foi feito e foi lançado em março de 2017. Começou em 2014, gestou-se por esse tempo todo, saiu em 2017 numa sessão extraordinária, muito emocionante, especialmente pelos familiares, né, das pessoas perseguidas e tudo mais. E assim também pelos amantes da história de Macaé. Certamente é um dos livros mais importantes da história de Macaé, feitos em Macaé, lançados em Macaé. É um livro que eu não, assim, talvez fosse um pouco assim egoísta se eu dissesse um pouco uma questão muito vaidosa eu dizer que é um dos livros mais importantes. Então deixa que eu digo. Mas eu acho que é um dos livros que registra assim aspectos da história de Macaé que são aspectos muito importantes para uma classe trabalhadora que foi muito apagada da história de Macaé. Hoje você olha para Macaé, se não tivesse essas linhas de trem pela cidade, que ninguém sabe às vezes o que é, e algumas placas, você jamais imaginaria que Macaé foi uma cidade ferroviária com uma importância gigantesca no Brasil. Eu não estou falando só um ponto que chegava produção aqui, a produção saía daqui no nosso porto. Então eles produziam máquinas, locomotivas aqui em Imbitiba. Ali em frente ao Ancílio Pimentel fazia tinha uma rotatória da Maria Fumaça ali, da máquina principal. Ela parava ali de frente, rodavam ela para pegar de novo, para ela voltar. E isso, Bruno, e essa história ferroviária, ela começa na década de 70,
do século XIX, então estou falando de 1870 e poucos, e ela vem com muita pujança até o golpe de 64, né, o golpe civil-militar, e aí dali é a decadência e o apagamento. E é tão interessante que a própria sede da Petrobras, você não tem uma sede. Onde eram as oficinas de Imbituba? Não tem, porque a Petrobras ela construiu em cima. Então foi como se fosse mesmo um sepultamento gradativo. A gente diz que as coisas não história, acontecem, né? por acaso, que não existe o acaso, a coincidência, que nesses espaços de poder, de muito investimento, é tudo estudado antes, é tudo pensado. Agora, por outro lado, tem esse lado, mas também tem um outro lado, que é um lado empresarial, um lado de negócios, é que o ponto também onde estavam as oficinas era um ponto hiper estratégico, era no porto da cidade. Sim. E o porto foi um dos elementos fundamentais para que a Petrobras estabelecesse sua sede aqui. Então, assim, também temos que fazer esse balanço aí, né, sobre essas duas coisas. E aí, voltando, depois dessa longa história, voltando ao título. E foi por conta desse trabalho da Comissão da Verdade que eu fui agraciado com o título, né, o trabalho, mas que assim, digamos que foi o empurrão, além de outros que estavam por trás, foi esse trabalho feito para a Câmara entre 2014 e 2017, que foi esse relatório da Comissão da Verdade, essa pesquisa, na verdade, sobre essa Macaé ferroviária. E isso me deu o título de cidadão macaense em 2017. Muito merecido. Para quem Obrigado. não sabe, Maynardo é o organizador de diversos artigos, publicou diversos artigos, não só sobre a nossa história, mas sobre a história do Brasil. Sim. E vale a pena abrir o Google, colocar lá Maynardo todo mundo Rocha vai caçando. Carvalho e vai encontrar muito material seu aqui no Brasil, fora do Brasil. Tem uma carreira acadêmica invejável. Obrigado. Invejável. Mas você também há pouco tempo, eu quero mudar um pouquinho de assunto, não sei se você defendeu ou se você só explicou na época da escolha do nome da moeda social. Você defendeu ali o nome Carucango ou você só explicou a origem do nome? Aquilo ali gerou muita polêmica, porque... Pareciam que eram defensores. E na verdade, quando o secretário de Cultura... o secretário de Comunicação da Prefeitura me convidou como um historiador da cidade e tal. Não tinha uma questão de defesa, digamos assim, ideológica. Ficou parecendo que você votava no Carucango. Então, mas as pessoas, olha como que as pessoas gostam de uma ideologia, são aferradas a essa questão. As pessoas me encontravam na rua, mandavam mensagem, quem tinha acesso, dizendo assim: eu votei em você. Você virou o candidato. Eu virei a representação de Carucango, mas não foi isso. Inclusive, quando eu não participei de nenhum processo, eu apenas fui convidado a gravar o vídeo. Então, não participei de comissões, não discuti nomes previamente, nada disso. Mas o que vale é a ponta, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fui convidado, inclusive, eu disse o seguinte: olha, mas eu acho que Carucango não é um bom nome para moeda. Porque eu acho um nome muito, assim, pesado. Uma pronúncia truncada também. E eu achava que tinha que ser um nome mais leve. Fiz esse debate, né, já que eu ia falar. Mas falei, mas claro, posso fazer de bom grado e tudo mais. E aí gravei e ficou aquilo lá. E acabou que no final o Carucango não venceu, né? Apesar de ser uma história complexa, não vou entrar nela aqui, existem pessoas mais graduadas para isso. É uma história muito interessante, mas também é uma história que no dia a dia virou muito assim mítica. As pessoas inventam muita coisa, sem pesquisa, tá quase que uma lenda. E a lenda contando, inventando mais um ponto e tal. E a lenda fica sempre bonita de se contar e ela eu ganha força. Eu não gostaria de entrar nesses pontos.
sem uma pesquisa mais profunda. Faz parte de um debate e histórico tudo mais. também. Que merece ser feito, merece ser ouvidas pessoas do município que já fizeram esse trabalho de pesquisa, que publicaram até na Alemanha, por exemplo, Conceição Franco, enfim. Creio que existam outras pessoas, então eu prefiro não entrar nessa abordagem. Mas fiz aquela palhinha para a moeda social. Que rendeu muito. Mas o mais importante era que conseguimos a moeda social, que é importantíssima. Um trabalho muito interessante, um projeto muito interessante da prefeitura, né, do município. Eu separei uma frase sua que eu vou ter que pegar aqui escrito para não cometer um equívoco que fala sobre resiliência. Recentemente eu li um artigo seu, né, chamado Macaé, História, Identidade e Crises, que é belíssimo. Muito bom. Mas é muito bom e merece ser citado e marcado e gravado. Se diz que Macaé é uma cidade, uma sociedade resiliente e se cita textualmente, né, a capacidade de resiliência para a sociedade é como instinto pela vida. A capacidade de resiliência está para a sociedade como instinto pela vida está para o ser humano. Isso é muito complexo e é muito bonito. Somos resilientes. Estamos lutando pela nossa vida constantemente, pela nossa forma de viver, pela nossa cultura. É uma resistência, é uma resiliência? Eu acho que sim, mas fazendo um recorte mais específico para esse trabalho, esse artigo, ele, se eu não me engano, ele é a abertura, a introdução de um livro que eu organizei, que é o Macaé do Caos ao Conhecimento. Organizei com outras pessoas para a Prefeitura de Macaé entre 2018 e 2019. Nós estávamos passando por aquele momento ainda de muita crise no mercado, né? No mercado de maneira geral, no mercado de petróleo, no comércio. É uma crise, ela é quase que um dominó, né? Ela vai levando muita coisa. Aquela crise no mercado imobiliário local, né? Todo mundo, placa-se de venda, se aluga por todos os lados, as pessoas indo embora, uma coisa muito impactante. Momento de baixa do valor do petróleo. Né? Foi muito impactante para quem viveu, e só quem viveu acho que tem condições de, assim, porque Macaé ela foi crise sobre crise, né? Sobreposta. E a ideia da resiliência quando eu falo nessa introdução, é que as sociedades, de uma maneira ou de outra, seja por revoluções, seja por crises, seja por tragédias, a sociedade, né, as sociedades tendem a encontrar um processo de adequação, uma rota de fuga, uma rota de cura, um caminho para aquilo ali. E ainda que esses impactos eles possam mexer, inclusive, com a cultura estabelecida. Então, por exemplo, eu acredito que nos dias atuais, pelo menos, talvez na minha concepção e consciência, eu acho que já não é mais possível pensar na economia do petróleo como um Eldorado. Aquele sonho do Eldorado dos primeiros, anos do petróleo, dos anos 90, de que parece que as coisas sempre só vão para cima, eu acho que ele já é relativo. Então, embora seja uma coisa sutil, isso não deixa de ser uma forma de resiliência. Mas passando por uma coisa prática, nós observamos ao longo da pesquisa para esse livro, que esse texto faz a introdução, que uma das grandes coisas que aconteceram aqui em Macaé no comércio foi que aqueles restaurantes gigantescos da Orla, por exemplo, eles se dividiram em 3 lojas, Sim. 4 lojas para sobreviverem. A rua, por exemplo, hoje, que é a rua Joaquim Murteira, que é aquela rua tão bonita do Cavaleiro, né, dos Cavaleiros, ela é uma rua ela é a rua que é uma cara dessa Macaé reinventada durante essa crise. Com pequenos espaços. São pequenos espaços, mas são mais inventivos, temáticos, que disputam essa clientela e tudo mais, porque, afinal de contas,
num determinado momento, já não existia uma oferta tão grande de clientes ao longo da crise, como havia sido o histórico de Macaé ao longo de bons anos anteriores. Isso acontece nas periferias também? A gente muda o nosso estilo de vida nas regiões mais afastadas do centro, profissionalmente, culturalmente, a gente muda. Você percebe isso? Olha, tem uma frase que eu gosto muito do John Casablancas. Aí você vai falar, gente, o John Casablancas, ele foi o criador de uma agência da Top Model. Uhum. O cara era um cuidador de modelos, dono de uma agência de modelos famosíssima no mundo. O que esse cara tem a ver com resiliência? Eu não sei se ele tem a ver com resiliência, mas ele fala que a gente sempre acha que a história acontece longe da gente e que nós não somos afetados pelos impactos da história. E ele diz que é o contrário, que ao longo da longa vida dele de empresário, né, de lidando com as modelos, com essa economia mundo, que é a moda, que é uma economia fabulosa, ele fala assim, eu percebi que, ao contrário disso, um fato que acontece lá nos Emirados Árabes, estou dando um exemplo, ele não fala com essas palavras, impacta a empregada doméstica de um determinado bairro aqui de Macaé. Teoria do caos. Que seja. Então, se esse impacto, por exemplo, no petróleo, uma decisão tomada na OPEP, né? Lá no país onde está a sede, se eu não me engano, era na Áustria, e com interesses muito específicos, pode afetar a vida de uma padaria aqui em Macaé. Então eu não posso acreditar que um processo também de cura ou de resiliência, de adaptação, sim. Ele não aconteça nesse sentido inverso que nós estamos falando, que você pediu, né, que você tocou, sobre a questão da periferia, porque a periferia ela está o tempo todo em diálogo com aquilo que se definiu como centro, e vice-versa. Né? É um processo de um alimento, um complementa o outro, né? Não haveria, até na violência, né, da cidade, se essa violência ela é maior na periferia e menos no centro, mas a venda da cerca elétrica e vice-versa, ou seja, a cidade está toda ligada. Então eu acredito que, não sei te falar aqui de um exemplo específico, mas com certeza as pessoas criaram receitas. Não estou assim botando o empreendedorismo naquele patamar que não existe, mas saídas foram encontradas de alguma maneira. Por outro lado, essa sociedade de crise que nós estamos nos referindo em Macaé, obviamente ela gerou impactos muito mais grandiosos na porção pobre da sociedade, né? Gerou muitos moradores de rua, pedintes, né? Nós vimos esses números crescerem absurdamente aqui em Macaé. Diretamente proporcionais. E vimos, inclusive, uma coisa para mim muito chocante, já que hoje eu tenho um cachorro há alguns anos e me afeiçoei demais a um animal, né? De estimação, a um pet, vimos também muitos animais, pets abandonados, né, por famílias que migraram, não tinham como levar, não sei, e tiveram essa coragem. Então, percebam que os impactos eles são múltiplos, né? Teriam que assim ser muito estudados. E aí, fazendo uma propaganda, mesmo sem ter o livro, esse livro Macaé do Caos ao Conhecimento, que foi uma encomenda da época do prefeito Aloysio, foi feito sobre encomenda, só que numa diretriz acadêmica, né, passou, eu quero que vocês estudem a crise, como vocês vão definir o caminho. E aí, esse livro, nos seus artigos, ele vai explorar muitas dessas facetas da crise, assim como facetas também dessa resiliência, tanto humana, pessoal, né, mas também empresarial, econômica e tudo mais em Macaé. Meynardo, conversar com você é muito difícil.
Porque é uma pergunta e abre mais 10 perguntas que a gente pode ser feito. De apagamento cultural, de subemprego, do falso empreendedorismo, daquela figura do que eu sou empresário porque eu vendo bala. Isso. Então a gente tem são muitas possibilidades, mas temos um tempo que a gente precisa cumprir. E você falou dessa crise, e eu não posso deixar de citar uma marca até muito, me pega muito pessoalmente, que é o fim da Fafima. A extinção, o apagamento de uma instituição enraizada na cultura macaense, nessa de crise, nessa de fechamento, de mudança de paradigma, de resiliência, perdemos a Fafima. Isso te dói? Me impactou muito, mas o fechamento da Fafima, ele foi aquele impacto da morte do indivíduo que já está doente. Estava doente. Então, que a gente já meio que espera. Mas eu não esperava. Eu pensei que fosse aparecer um salvador, um mecenas, alguém para salvar a Fafima. Eu tinha me exonerado da Fafima em 2019, porque foi a reta final do meu doutorado. Eu realmente queria, assim, finalizar um doutorado com uma qualidade boa, né? Porque foi muito tempo colhendo dados, escrevendo alguma coisa ou outra, mas escrever uma tese não é brincadeira, né? E eu escrevi uma tese longa, até criticada a princípio pelo meu orientador, eu tive que cortar 50 páginas. Nossa. Porque ficou muito longa, ele falou que aquilo era até uma falta de educação com a banca. Então ficou uma tese de 370 páginas, mais ou menos aí. Mas você imagina que tinha mais. Mas para doutorado é esse o caminho. Puxado, mesmo, né? Assim. Mas hoje em dia os doutorados estão com teses muito mais reduzidas. Tese até de 150 páginas, 130. Mas a questão é o conhecimento novo, a profundidade daquele assunto, enfim. O ineditismo. E aí eu já tinha sofrido na pele, parte, esse problema interno da instituição, né, a questão de pagamento, atraso, etc., e tudo, vendo o movimento. Mas também eu acho que, assim, se a gente fosse pensar sobre esse problema, essa doença, fazendo essa figura, essa comparação, eu entendo que isso foi uma constituição de vários fatores. Eu, em 2013, eu cheguei a me candidatar a diretor da Fafima, né, numa questão interna, numa negociação, a princípio num combinado, porque não tinha uma chapa que quisesse, enfim. Mas que depois acabou gerando muitos problemas e tal. Eu perdi por poucos votos numa situação que eu considerei muito injusta, mas não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas o discurso de gestão da instituição, ele era um discurso muito congelado. E aí entra também a questão da resiliência que a gente acabou de falar. A Macaé da fundação da Fafima não era mais a Macaé, não é a Macaé dos dias atuais, também não era a de 10 anos atrás. Macaé passou por imensas transformações. Não só Macaé, não só a Fafima, mas também as graduações, né, nas áreas humanas, na área de formação de professores. Tomou um outro direcionamento. No Brasil. Não é uma questão relacionada apenas a Macaé. Houve um boom muito grande nos anos 90 das universidades particulares, e depois disso, nos anos 2000, ao longo dos anos 2000, dessas faculdades à distância, né, disciplinas à distância. Teve foco também no ensino tecnológico de segundo grau. No ensino tecnológico. Macaé é um mercado que precisa de professores? Precisa. Mas a Macaé do petróleo, ela demanda muito mais engenheiros, técnicos, etc., do que talvez pedagogos. É uma questão de nicho, a gente até entende. É um nicho econômico. Mas quem vai formar os professores? Pois é, mas aí eu estou fazendo essa pontuação sem estabelecimento de nenhuma culpa, mas estabelecimento de um cenário. E se você economicamente não entende o cenário,
e mantém uma estrutura que é uma estrutura pesada dentro de uma necessidade de baixo custo, de rapidez, de modernização e de etc., você vai perdendo a competitividade. Então eu acho que, com todo o amor que eu tenho pela Fafima, e tenho, foi um lugar que também me tornou muito macaense, porque aí é o que eu estava te falando, essas instituições, as oportunidades que você tem de mergulho, não só como professor, mas como aprendizado, como a energia, né? O propósito e tudo mais, isso aí transforma todas as pessoas como seres humanos, né? Movimenta assim a sua alma, o seu desejo, o seu entendimento. É uma área de educação, uma faculdade com um propósito lindo e tudo mais. E eu vi esses milagres que a educação faz, né, acontecendo ali na minha frente, eu podendo ser instrumento também, protagonista nesse cenário de transformação de vidas e de pessoas e tudo mais. Então, assim, o meu afeto pela Fafima ele é muito grande. Mas eu não posso me fechar apenas nesse afeto e não perceber as dinâmicas que eram dinâmicas pesadas, dinâmicas assim arcaicas. Entendo. Enquanto instituição de educação no cenário que ela estava. Então eu acho que a Fafima, numa comparação assim do que a gente falou, um pouco de história, o que ela tinha de mais valioso? Eu ouvi isso lá dentro várias vezes, inclusive na campanha de direção e tal. A Fafima foi a primeira. E aí eu fiz uma fala uma vez. Uma tradição. Eu fiz uma fala uma vez e falei assim, mas maior do que o Império Romano não teve. E só sobrou Caco. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para novos públicos, nichos que desejam, modernização. Como eu não sei, tem que pensar. E enfim, então, se o que ela tinha de mais valioso era sua própria história, Macaé nós estamos falando que não é uma cidade de valorização da história. Então ela não seria uma exceção, entendeu? Ela foi junto com essas transformações. Se nós não conseguimos estabelecer, né, com o mercado do petróleo, espaços de que essa história se sobressaia com todo sentido, que nós tenhamos um museu impacto, porque dinheiro para isso o município tem. E nós não conseguimos estabelecer isso, né, estamos caminhando nesse sentido, talvez ela pudesse estar envolvida nesse bolo da perda da história local. Eu quero acreditar nesse sentido. Acho um sofrimento muito grande, mas... Sem dúvida nenhuma, um sofrimento muito grande. Uma página triste da nossa história, mas, Maynard, a gente precisa terminar, infelizmente. Sim. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui no CâmaraCast, um programa que vai levar essa conversa para todo canto. E eu espero que você tenha gostado também, tenha se divertido. E pode se despedir do pessoal, falar aqui com... E foi muito bom gostei, foi muito bom te reencontrar, né? Depois de alguns anos. E agradeço a atenção das pessoas, né? Espero que esses assuntos tratados tenham sentido para alguém, né, em algum momento. E agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. Esse foi mais um CâmaraCast, com a presença do professor Maynard Carvalho. Eu sou Bruno Horta e aqui termina mais um programa CâmaraCast. A gente se vê na próxima edição. Até lá!